Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto do pastor Ailton Santana que trata de um tema, olha, bem delicado, mas super importante: o engano. A nossa proposta aqui é desmontar o argumento dele parte por parte, para entender direitinho o que ele está querendo dizer. E o texto já começa com essa frase de impacto que basicamente dá o tom de toda a discussão. Essa ideia de que a busca pelo sucesso, seja ele qual for, pode acabar justificando, bom, qualquer método. É exatamente aí que mora o problema que ele vai analisar. Certo, então, como é que a gente vai explorar isso? O nosso roteiro tem 5 pontos. Primeiro, vamos dar uma olhada nos exemplos práticos que o autor usa. Depois, qual é a base bíblica que ele apresenta para ir contra o engano. Aí, a gente investiga a origem teológica da mentira, segundo a visão dele. Em seguida, como isso se manifesta no nosso dia a dia. E, por último, qual é a solução que ele propõe. Vamos lá. Para a gente poder entender o raciocínio dele, o primeiro passo é olhar para as histórias que ele conta. São relatos de bastidores mesmo, que servem de alicerce para toda a crítica que ele vai construir. A primeira história é sobre uma igreja que estava passando por um momento complicado. O número de membros estava caindo, principalmente porque certas manifestações espirituais tinham parado de acontecer, e a preocupação com os números começou a pesar. E a solução que a liderança encontrou, de acordo com o texto, foi bem radical. Eles pediram para um membro da igreja simplesmente fingir encenar uma possessão demoníaca durante um culto. E aqui, o autor faz um ponto-chave. A motivação era o crescimento numérico. Na cabeça daquela liderança, o objetivo era atrair mais gente. Mas o método? Bom, o método escolhido foi o engano puro e simples. Agora vamos para a segunda história que ele traz. Essa envolve um pastor que queria dar uma incentivada nas doações da sua congregação, fazer o pessoal contribuir mais. E o que ele fez foi lá no tesoureiro e secretamente pegou uma quantia em dinheiro que já era da própria igreja, dinheiro que tinha vindo das ofertas dos fiéis. Aí na frente de todo mundo, ele apresentou aquele dinheiro como se fosse uma doação dele, do bolso dele. A ideia era criar a imagem de um sacrifício pessoal enorme, mas que na verdade era uma encenação. O autor classifica isso como um ato claro de engano para manipular as pessoas. Ok, depois desses exemplos bem práticos e até chocantes, vamos ver como o autor usa as escrituras para dar base ao seu argumento. Ele não fica só nos casos, ele busca um fundamento teológico para sua crítica. O texto vai direto em versículos que ordenam com todas as letras que os fiéis abandonem esse tipo de comportamento. A palavra engano aqui aparece de forma explícita, sem rodeios. E aqui tem um ponto bem interessante. Veja que o texto bíblico conecta a mentira diretamente a uma coisa chamada velho homem. Ou seja, não se trata apenas de um mau hábito, mas de algo ligado a uma natureza que, em tese, deveria ter sido deixada para trás. Pois é. Isso leva a gente a uma pergunta fundamental, né? De onde que vem esse impulso para enganar? Segundo o autor, qual é a raiz teológica desse problema todo? E a resposta que o autor dá está nesse conceito aqui, o velho homem. É uma forma de descrever a natureza humana pecaminosa, não renovada. E segundo a passagem de Efésios que ele cita, essa natureza se corrompe especificamente por causa dos desejos enganosos. E essa tabela aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, o velho homem, totalmente ligado ao engano e à mentira. Do outro, o ideal de um novo homem, que seria guiado pela verdade, pela honestidade e pela integridade. Para ir ainda mais fundo na origem disso, o autor busca essa passagem de João, que é bem forte. Ela descreve a mentira como sendo a língua nativa de uma figura central, o pai da mentira. Ou seja, mentir não é um acidente, é a própria essência dele. Certo, já vimos a teoria, a base teológica. Mas, e na prática? Como é que esse engano aparece hoje em dia na visão do autor? Então ele lista uma série de coisas que ele considera manifestações modernas do engano. Por exemplo, esse modismo do eu profetizo, quando alguém declara uma profecia que vem só da própria mente. Ele fala também de influências de autoajuda, de fazer promessas irresponsáveis do altar e até de distorcer o que a Bíblia realmente diz. É uma lista de alertas, na verdade. E qual o resultado disso tudo? O estrago que isso causa. Segundo o autor, é devastador. Porque as promessas que não se cumprem e as demonstrações que não parecem autênticas acabam gerando desilusão. E a desilusão destrói a confiança. E sem confiança, fica muito difícil para qualquer pessoa, especialmente para quem está chegando, criar raízes fortes na fé. A base não se sustenta. Ok, o diagnóstico é esse. O problema é sério. Mas e aí? Diante de tudo isso, qual é a solução que o texto aponta?
A solução que ele apresenta é radical. É uma separação total do que o autor chama de o mundo e seus sistemas baseados no engano. A ideia é abandonar as práticas e os valores que não se alinham com o que ele define como a verdade do Pai. No fim das contas, o grande chamado do autor é para uma coisa só: um retorno à palavra de Deus. Se apegar a ela como o único porto seguro, a única bússola confiável para escapar do engano. E depois de percorrer todo esse raciocínio do pastor Santana, fica uma pergunta no ar, né? Uma pergunta para a gente pensar. Onde é que termina o incentivo, a motivação e onde é que começa o engano? Qual é essa linha, às vezes tão tênue? É uma reflexão e tanto para fechar nossa análise.